Um homem que todos acreditavam estar morto entrou vivo em um tribunal lotado de jornalistas e câmeras. Arrancou o capuz do rosto diante de vilões empalidecidos e virou de cabeça para baixo um dos julgamentos mais aguardados da cidade. Ao mesmo tempo, na mesma semana, um empresário corrupto e sua cúmplice foram fisicamente expulsos de uma fundação por determinação da justiça, vaiados pelos próprios funcionários enquanto corriam para o corredor com a cabeça baixa. E um capanga profissional, enviado para intimidar uma mulher indefesa, foi humilhado por uma cobra dentro de uma caixa armada com precisão cirúrgica por um pastor que guardava um passado que ninguém conhecia. 3 histórias, um único epicentro: a queda livre e estrondosa do poder construído por Ferretti. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito neste canal, este é o momento certo para fazer isso. Clique em inscrever-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo e deixe um comentário contando de qual cidade você está acompanhando esses acontecimentos. A movimentação que culminou na retomada da fundação começou quando Rogério, dado como morto por anos, acionou a justiça para recuperar o que era seu por direito legal. Com uma liminar concedida oficialmente pelo tribunal, Rogério se apresentou na sede da fundação acompanhado de Zenilda, Lia, Joelle, Lorena e Raul. O grupo caminhou pelos corredores do estabelecimento em direção à sala da presidência sem pedir licença a ninguém. A secretária pessoal de Ferretti tentou barrar a entrada, alegando que nenhum visitante poderia acessar aquele espaço sem autorização prévia. Foi então que Xênica a interrompeu com firmeza, explicando que a autorização apresentada era da justiça e que nenhuma barreira interna teria validade diante dela. Ao ver o grupo entrar em sua sala, Ferretti reagiu com indignação e perguntou como aquelas pessoas haviam conseguido acesso. Arminda, sua sócia e cúmplice, chamou a situação de invasão. Rogério respondeu com serenidade e entregou o documento judicial nas mãos de Ferretti, explicando que a liminar o autorizava a retomar imediatamente o cargo de presidente da fundação e que tanto Ferretti quanto Arminda estavam exonerados de qualquer função dentro da instituição a partir daquele momento. Ferretti leu o papel com as mãos começando a tremer e declarou que aquilo só poderia ser uma piada. Zenilda o corrigiu sem hesitar, afirmando que o documento era completamente real e juridicamente válido. Arminda se aproximou de Ferretti em desespero e exigiu que ele fizesse alguma coisa, que não permitisse que o poder escorresse assim pelos dedos. Lorena, presente na sala, começou a rir e comentou que era possível sentir o medo dos dois à distância. Ferretti gritou que ninguém tinha o direito de tirá-lo de sua própria empresa. Zenilda respondeu que, tecnicamente, Rogério sempre foi dono da maior parte da fundação e que Ferretti havia se tornado o maior acionista apenas porque Arminda lhe vendera a parte herdada anos atrás. Como Rogério estava vivo e a herança jamais foi legítima, Ferretti se tornava automaticamente um sócio minoritário sem nenhuma autoridade de gestão. Pela primeira vez diante do grupo, Ferretti ficou em silêncio absoluto. Rogério perguntou com calma se os dois preferiam sair por bem ou se seria necessário chamar os seguranças. Ferretti murmurou para Arminda que era melhor recuar e tentar derrubar a liminar pelos meios jurídicos. Arminda saiu em surto, gritando que não aceitaria aquela situação e que lutaria pelo que considerava seu por direito. No corredor externo, a cena tomou proporções que nem Ferretti nem Arminda esperavam. Todos os funcionários da fundação estavam em pé, vaiando os dois enquanto deixavam o prédio. Arminda baixou a cabeça e saiu correndo, gritando que nunca havia passado por humilhação igual e chamando os presentes de desafortunados. Ferretti tentou cobrir o rosto com as mãos e saiu furioso, prometendo que aquilo não ficaria assim e que havia chegado a hora de reagir com força. Enquanto a reviravolta ocorria na fundação, outra situação de violência e intimidação se desenvolvia em paralelo. Macedo, capanga a serviço de Ferretti, invadiu a casa de Lia com o objetivo declarado de descobrir o paradeiro do dinheiro ligado à escultura das Três Graças. Ao entrar no imóvel, aproximou-se de forma ameaçadora e exigiu que a mulher abrisse o jogo. Lia negou ter qualquer informação sobre o dinheiro. Macedo pegou um objeto próximo e o arremessou contra a televisão, destruindo o aparelho.
Em seguida, passou a quebrar móveis e objetos da residência enquanto repetia que ela tinha até o anoitecer para refrescar a memória. Antes de sair, ameaçou que, caso ela não falasse ao retornar, a próxima coisa que seria quebrada poderia ser diferente, e mencionou o nome de Joelle como forma de pressão adicional. Lia entrou em colapso emocional diante da destruição do seu lar. Foi então que o pastor Albérico entrou na casa destruída. Ao ouvir o relato, o homem demonstrou uma reação que ninguém ao redor esperava. Pela primeira vez, o pastor revelou uma postura de enfrentamento direto, declarando que daria uma lição em Macedo e que ninguém quebraria as coisas de sua mulher e sairia ileso. Quando Lia demonstrou surpresa com o comportamento incomum, Albérico disse apenas que havia chegado o momento de revelar um segredo sobre o seu passado. Com a ajuda de Lia, Joelle e Raul, o pastor executou um plano que envolveu o transporte do dinheiro do posto de saúde da chacrinha até a igreja local, onde a armadilha foi preparada com tempo e precisão. Ao anoitecer, Macedo retornou como prometido. Lia, seguindo o plano, informou ao capanga que o dinheiro estava guardado na igreja da chacrinha e que não havia ninguém no local naquele horário. Macedo achou graça da situação e concordou em ir até lá, levando Lia junto como garantia de que não haveria surpresas. Dentro da igreja, Lia apontou para uma caixa grande em um canto da sala. Macedo se aproximou sozinho, já contando com o sucesso da missão, e abriu a tampa. No momento em que a caixa foi aberta, uma cobra saiu de dentro em direção ao capanga. O susto foi instantâneo e avassalador. Macedo pulou para trás aos gritos enquanto Lia corria para a saída. O capanga, com a mão atingida, tentou persegui-la aos berros, mas a armadilha já havia cumprido seu papel. O pastor Albérico observou a cena de longe com um sorriso nos lábios, deixando claro que os velhos tempos a que havia se referido guardavam habilidades que ninguém ao redor imaginava existirem. O momento mais impactante da semana, contudo, reservou-se para o julgamento de Paulinho. O policial havia sido preso sob acusações fabricadas com a participação de Ferretti e da delegada Marise, que encontrou uma bala na casa de Paulinho de forma que ela própria descreveu como casual. Durante os dias na cela, Paulinho recusou toda a comida entregue por Marise, desconfiando de envenenamento. O resultado foi visível. Ao chegar ao tribunal escoltado por 2 policiais, Paulinho estava nitidamente mais magro, com um olhar fundo e uma aparência de debilidade que perturbou todos os presentes, inclusive Gerluce, que assistia ao julgamento ao lado de Viviane após autorização judicial especial. Zenilda conduziu a defesa com segurança e anunciou que havia trazido uma testemunha surpresa capaz de confirmar a inocência do acusado. Em seguida, apontou para o fundo da sala. Um homem de capuz levantou-se lentamente e caminhou em direção ao juiz. Ao passar por Paulinho, retirou o capuz e revelou o rosto. Era Vicente, o homem que Ferretti havia declarado inocente e cujo desaparecimento era conveniente demais para ser coincidência. Paulinho havia salvado a vida de Vicente meses antes e o entregara sob cuidados sigilosos do médico Zé Maria, e esse ato de compaixão tornara-se a maior prova de que o policial jamais poderia ser culpado do que lhe imputavam. Ferretti empalideceu ao ver Vicente vivo. Marise entrou em colapso. A sala do tribunal virou tumulto. Jornalistas dispararam câmeras em todos os ângulos. Vicente depôs sem hesitar, colocando em Ferretti e Marise a responsabilidade pelo que aconteceu com ele e revelando detalhes sobre a morte do pai de Paulinho e sobre a distribuição de comprimidos falsificados. O juiz, diante das provas e da testemunha em carne e osso, decretou a inocência de Paulinho. Ferretti e Marise tentaram escapar, mas os policiais já haviam trancado todas as saídas do tribunal. Os 2 foram detidos no mesmo local onde acreditavam ter enterrado qualquer possibilidade de resposta. Gerluce correu para os braços de Paulinho e perguntou o que havia acontecido com ele, por que estava naquele estado. Paulinho olhou para ela e respondeu que sabia que, se comesse o que Marise trouxera, não estaria ali naquele momento. Preferiu passar fome para poder vê-la, mais uma vez. Gerluce o beijou com a certeza de que, mesmo ainda presa, Paulinho estava livre para esperá-la. Quem constrói poder sobre mentiras, intimidação e documentos falsificados não está construindo nada. Está empilhando dívidas com a realidade e a hora da conta sempre chega. Rogério,
Paulinho, Vicente e todos os que resistiram durante esse tempo provaram que a verdade não precisa de pressa, mas chega. Você acredita que Gerluce e Viviane finalmente vão conseguir a liberdade que merecem? Deixe sua opinião nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo e marque um amigo que precisa acompanhar essa história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas.